Então acredita não, hein? Que não vou encantar ninguém, não vou... Mentira, esse cara aí é gente fina pra caramba. A confiança é recíproca aqui. Né? Embora a gente conheça o quê? Tem 1 ano, né? Ano passado. Né? Pouco tempo, mas a gente se dá bem pra caramba. Um cara muito gente boa. Bom, meninas, meu nome é Wagner, como o Marcos falou. Né? Eu sou historiador de profissão, trabalho no Departamento de História da Marinha, como pesquisador. Tá? Hoje eu faço parte também de alguns grupos, não vou ficar aqui falando desses grupos todos, mas sou doutorando na Universidade Federal do Rio. Tá? Minha área de atuação é no Brasil Império. Tá? E trabalho especificamente com história militar e história naval. Tá? Gosto muito da minha profissão, amo minha profissão. Né? E essa parte do encantamento que ele diz, que o Marco diz, é muito por conta disso. Tá? A história que a gente vai ver aqui, tá? Nesses 5 encontros, ele propôs 4 e eu metodologicamente achei melhor 5, porque se vocês notaram no edital anterior, embora nós tenhamos 5 questões de história naval dentro desse concurso, tá? O programa ele é muito extenso. Então a gente não sabe em que a banca vai concentrar seus esforços para ali elaborar questões para vocês para a próxima prova. Tá? A minha tentativa aqui sempre foi dar todo o conteúdo nas 5 aulas. Tá? Todo o conteúdo. É maçante? Pode ser. É muita coisa? Pode ser. Mas eu tento fazer com vocês um trabalho, tá? Não de memória, tá? De tentar decorar coisas. Não. Tanto que no início da nossa aula, vocês viram aqui, a gente trata primeiro de uma espinha dorsal, que eu chamo dos conceitos de história naval. Tá? Com esses conceitos, tá? Com esses conceitos, vocês serão capazes de ler uma questão, não saber nada de história naval, mas dentro do conceito vocês vão conseguir responder a questão. Sabendo o conceito, tá? A definição desse conceito, vocês vão responder a questão. E uma outra coisa, né? Como a gente vai ver, a gente chama de história naval brasileira, mas a gente podia dizer história naval brasileira, história do Brasil. Porque é a história do Brasil em uma outra perspectiva. Eu digo na perspectiva do mar, na perspectiva da marinha, na perspectiva da formação de uma marinha brasileira. É isso que a gente vai ver aqui. Qual é a trajetória? A trajetória da construção de uma marinha brasileira. Que a gente começa lá na Europa, tá? E termina lá na Segunda Guerra Mundial e na Marinha hoje, no poder naval que a gente tem hoje. Para que ele, entre aspas, serve? Onde ele é aplicado. Tá? Então a gente vai ver durante esses 5 encontros, tá? Não são 5 encontros, né? São 3 sábados. Né? História Naval 1 e 2, depois 3 e 4, e depois um sábado, História Naval 5, que ficou um pouco distante aí por causa da adequação do horário das outras disciplinas. Tá? Mas esse 5 ele não vai ficar tão distante assim, porque a gente vai tratar de uma coisa bem também específica nessa 5ª aula. Tá bom? Vocês estão aqui para ingressar no corpo de reserva da Marinha, que a gente chama de RM2, lá dentro. Tá? O que é o RM2? Tá? O RM2 é um oficial temporário, de contrato renovado anualmente, isso depende de nota anual, então vocês vão ser testados o tempo inteiro dentro da Marinha. Tá? São 8 anos. Sim, são 8 anos. Vocês podem ficar até 8 anos. Tá? A Marinha pode não querer mais o contrato, ou vocês podem pedir para sair. A Marinha, encerrando o contrato, elas indenizam vocês. Caso não, se vocês pedirem para sair, não há indenização. Tá? Oi, pode falar. Eu estava passando isso no outro dia, porque eu não sei mesmo.
Não, é um contrato que você assina. Você está preocupado com a contagem de tempo. O tempo é contado, porque você desconta. O tempo é contado. Isso, o tempo é contado. Isso. Você vai pegar, isso, tudo isso. Eu sei porque a minha esposa foi M2 da Marinha, hoje ela é da Aeronáutica. Ela saiu da Marinha, tá? E foi para a Aeronáutica. Hoje ela trabalha na Aeronáutica. Né? Então, assim, esse processo todo administrativo, né? Embora não conheça a fundo, mas alguma coisa eu sei e posso passar para vocês. Tá? Então, é assim, desse jeito. O concurso, eu brinco com vocês, o concurso dá direito a 3 meses na Ilha da Fantasia. O que é a Ilha da Fantasia? É uma ilha no meio da Baía de Guanabara, maravilhosa, vocês vão passar 3 meses lá, bacana, né? Fazendo o treinamento de vocês, inserindo a questão militar, tá? Questão física, vão ter aulas, inclusive de História Naval, tá? Inclusive de História Naval. Quem deu aula esse ano lá foi um amigo meu, o Tenente Riete, né? Que quando chegou lá no departamento falou assim, poxa, tem uma galera lá falando de você. Eu falei, porque eu dei aula para essas meninas, para esses rapazes. Né? Então, assim, o quadro de vaga ele é extenso, vocês, né, se viram o edital passado, ele é bem extenso. Ele tem, eu digo extenso no sentido de profissões. Tá? Aí eu queria aqui que cada uma de vocês se apresentassem, né, só o nome e a profissão. Tá? Já que são pouquinhos ainda, porque essa sala costuma encher bastante. Tá? O ano passado, nós demos aqui uma aula naquela sala ali para cerca de 90 pessoas. Acho que tinham 40 ou 60 aqui, tinha alunos aqui assistindo nessa televisão, alunos assistindo naquela outra televisão, e tinha aluno em casa. Minha esposa assistiu em casa. Assistiu em casa, tava assim, foi um aulão, né? Uma grande aula, foi muito bacana. Tá? E ajudou muitos mesmo. Tá? Então, por favor, começa por você. Meu nome é Isa, sou enfermeira. Eu sou a Aline, eu sou dentista. Raquel, dentista. Amanda, dentista. Fernanda, dentista. Luana, dentista. Eu sou Cíntia, farmacêutica. Então, todo mundo na área médica. Né? Todo mundo na área médica. Bacana. A área médica na Marinha, a gente diz que é uma área privilegiada. Tá? Por vários motivos. Um deles é que o médico lá ele pode atuar aqui fora, coisa que muitos oficiais lá não podem, nem o professor. Né? Nem o pesquisador, nem o professor. Ele não pode ter outra atividade remuneratória. Tá? Enfim, alguma dúvida desse início? Não? Podemos começar? Então vamos lá. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu costumo iniciar, tá, esse curso falando de conceitos em História Naval. Tá? Comunicações marítimas, poder marítimo, poder naval, bloqueio fluvial, domínio do mar. Tá? Nós veremos que esses dois conceitos, bloqueio naval e bloqueio fluvial, eles, na verdade, têm a mesma teoria, tá? É o mesmo esquema, se por dizer, só que em espaços diferentes. Fluvial já vem dizendo que é em rio. Tá? Nós veremos que o maior conflito que já esteve na América Latina no meados do século XIX foi a Guerra do Paraguai. Então lá vai acontecer um bloqueio fluvial. Tá? Posso antecipar aqui para vocês. O domínio do mar, tá? Que é o último conceito que nós veremos. Tá? Na verdade, essa ordem aqui, ela não está... não atende né, a uma ordem do que eu vou explicitar para vocês. Tá? Eles vão sendo intercalados. Tá? Vamos lá. Tá. No item 2, tá, o que nós veremos? Os navios de madeira, construídos em embarcações de navios, tá? O desenvolvimento dos navios portugueses,
o desenvolvimento da navegação oceânica, instrumentos e as cartas de marear, a vida a bordo dos navios veleiros. Tá? Quer dizer, uma história da navegação para vocês terem noção do que é um navio, do que são os elementos dessas embarcações, principalmente da chegada dos portugueses aqui na América e depois na construção de uma marinha colonial, imperial e depois uma marinha nacional. Tá? Veremos também no ponto 3, expansão marítima europeia e descobrimento do Brasil. Tá? Fundamentos da organização do Estado português e a expansão marítima, a Lusitânia, tá? Que é a região onde vai surgir Portugal, as ordens militares e religiosas, que são importantes para compreender esse processo todo de formação de Portugal e a expansão marítima, tá? O papel da nobreza, que é fundamental para a gente pensar a formação desse Estado português e não só o Estado português, mas a formação de uma marinha portuguesa. Tá? A importância do mar na formação de Portugal, a gente sabe que Portugal está virado para o mar, se a gente olhar no mapa, hoje, né? Naquela época nem tanto, mas hoje Portugal pode ser o quê? É uma nação no meio na pontinha ali do que é a Espanha. Né? Você tem toda a Espanha e você tem Portugal numa tirazinha ali no Oceano Atlântico. Tá? O desenvolvimento econômico e social de Portugal, a descoberta do Brasil e o reconhecimento da costa brasileira. Tá? Parece que a gente está dando assim, menos importância ao evento, à descoberta do Brasil. Mas não, porque ali ele está inserido dentro de um contexto maior, que é a formação de Portugal, né, e a expansão do território português, né, e dessa nobreza portuguesa, desse Estado que vai se formar, tá? E como resultado disso tudo, a expansão marítima, e como resultado da expansão marítima, chegaram na América. Tá?